A direção do Grêmio tomou um partido, né? Ela tem um partido entre a torcida e o técnico. E ela ficou do lado do treinador. E ontem, para mim, foi um pouquinho mais de esperança, embora com a entrevista do Paulo Pelaip. E, poxa, eu gosto do Pelaip como pessoa, como dirigente, como gremista. Todos os lados do Pelaip, para mim, são positivos. E eu entendo que o papel do Pelaip hoje é blindar o treinador. E ontem, quando o Pilar disse assim, o Pelaip vai falar, eu disse, bom, então tá. O Pelaip vai blindar o treinador, é o papel dele como diretor executivo. E eu me irritei muito ontem. Porque o Pelaip começou a falar, e o Pelaip é muito inteligente. Quando fizeram a primeira pergunta, ele deu uma palestra. Ele começou a desenhar o mapa astral dos jogadores do Grêmio. Olha, esse aqui nasceu em Peixes, mas tem um ascendente. E ninguém interrompeu o Pelaip. Eu peguei o microfone e disse, não, pelo amor de Deus, alguém interrompa o Pelaip e comece a perguntar pro Pelaip o que ele precisa responder. Tem que perguntar pro Pelaip como é que um time... O Pelaip, de forma inteligente, ele colocou ontem, ele trouxe a gestão do presidente Guerra, ele trouxe a gestão do presidente Romildo, mas quem contratou o Don Quixote foi a gestão do presidente Odorico. Quem prometeu que faria diferente, e agora parece que se deram conta de uma hora pra outra que o Grêmio não tem dinheiro, é uma novidade. Ninguém sabia, nenhum gremista sabia que o Grêmio não tem dinheiro. O Grêmio nunca teve dinheiro na sua história. O Grêmio fez tudo o que fez ao longo da sua história, porque teve dirigentes que foram inteligentes. Tinha um cara chamado Fábio Koff lá que revolucionou o futebol do Grêmio, o futebol do Brasil de maneira geral. Sempre teve seu torcedor e jogadores muito bons, né? E alguns nem tão bons assim, mas que se doavam. O Grêmio atual, o Grêmio tá tirando a identidade, sabe? Aquela identidade que o torcedor do Grêmio tem, a atual gestão tá tirando, assim. E, por exemplo, o Grêmio gastou em torno de 115 milhões de dólares agora, de janeiro pra cá. Isso não é clube pobre. Ou então é um clube inconsequente, irresponsável. Contratou sem ter dinheiro. Quem não tem dinheiro não pode ter o quarto técnico mais bem pago do Brasil. O primeiro mais bem pago é o Abel Ferreira do Palmeiras. O segundo mais bem pago é o Arthur Jorge do Cruzeiro. E o terceiro melhor pago é o Leonardo Jardim do Flamengo. O quarto já é o Luiz Castro do Grêmio. O Luiz Castro, se ele quisesse todo mês pagar o salário do Pesolano, técnico do Inter, sobraria pra ele 1.200.000. Ele vai lá, eu recebi 2, vou pagar, tamo aí, ô Pesolano, teus 800, sobra pra ele 1.200.000. Então, isso não combina com o discurso de clube que tá em dificuldade. Então, outra coisa, não se trata da multa. Eu tô tentando ainda, e eu vou descobrir, vocês podem me cobrar, eu vou descobrir o que é a vírgula que prende o Castro no Grêmio. Porque tem que ser além das pessoas que estão acima do Grêmio que querem ele no Grêmio e que determinaram que ele não pode ser mexido. Mas tem mais alguma coisa, e eu vou descobrir. Eu descobri contrato absurdo do Thiago Neves, eu já derrubei direção de futebol do Grêmio, tudo, não porque eu sou pica, não, porque eu sempre fui bom repórter e eu trazia as informações que causavam tumulto, e isso acontecia. Eu vou descobrir, eu prometo a vocês que eu vou descobrir. Eu vou descobrir porque tem que ter alguma coisa, não é só financeiro. Porque o Celso Rotti não duraria quase 9 meses sem ter nada. Nenhum técnico. O Pelaip citou ontem o Filipão para ver. O Filipão, que é um dos maiores técnicos da história do futebol do mundo, o Filipão também saiu do Grêmio. Então por que o Castro não pode sair? O Pelaip citou o Mancini. Não é o contrato. Não tem outra explicação, não é o contrato, Baldasso, porque o contrato, tu pega o William, o que o Grêmio vai pagar agora parcelado pro William, é praticamente o que teria que pagar pro Castro. O próximo da lista, que eu já tô avisando, antecipando, é o Bright White. O Grêmio também vai sentar com o Bright White, vai fazer o mesmo acordo e vai mandar o Bright White embora. E não tem como tu fazer com o William e não fazer com o Castro. Não é sobre dinheiro. Porque o Pelaip disse ontem, faltou essa pergunta. A culpa não é dele, não perguntaram pra ele. Pelaip, se os treinos são tão bons, vamos abrir esse treino pra gente conseguir enxergar. Por que o Grêmio treina tão bem, como vocês dizem, e o Grêmio não consegue jogar bem? Ele escalou um time ontem que era o sistema chama-derrota. Ele botou os 3 patetas, um do lado do outro, a bola não vai chegar nunca no Carlos Vinícius. Sabe, o Grêmio não tem nada. Se não fosse o Everton, ontem tinha tomado 5 ou 6. Vocês têm dúvida que domingo vai ser um sufoco lá em Bragança? Nenhuma. Pelo amor de Deus, não tem nada. E tem só ali o valor de 115, são 115 milhões de reais, né? Não são 115 milhões de dólares. Porque são 8 de dólares de um, mais 8 de dólares do outro, mais 3 de dólares, isso. 115 de reais. Aí, no caso, é TT, Nardoni e Pérez, basicamente. Os maiores, né? O que essa direção em janeiro fez, né? O Everton veio sem ter que pagar direito econômico e tal, mas enfim, isso é outro papo. Fabiano Baldasso, você está sofrendo há 5 anos e meio, e você fala disso diariamente com essa direção do Internacional e tal. E como a gente vive um grudado no outro aqui, e é assim,
e eles são grandes assim também por isso, você vê muita semelhança nessa largada de nova direção do Grêmio? A semelhança principal é o mundo paralelo. Porque esse é o grande problema. O problema é quando eles acreditam numa realidade que não existe e que ninguém está vendo. A atual gestão do Internacional ela é dessa forma. O Jário já trouxe a informação, o Jário conversa muito, citou agora a conversa com o presidente Barcelos, o Jário conversa com dirigentes do Inter em viagem, em todos os cantos, em todos os lugares. E o Jário já ouviu de dirigentes do Inter o seguinte: vocês aí fora não sabem das coisas boas que nós estamos fazendo no clube. É um mundo paralelo. É um mundo paralelo. O Pelaipe ontem deu uma coletiva de mundo paralelo. O Pelaipe ontem foi perguntado se o trabalho do treinador estava cumprindo expectativas. Ele disse sim, está cumprindo as expectativas. Ele citou a Batalha dos Aflitos, não, citou o ano do Grêmio na Série B, quando pegou a Napolina e tal. Eu quero fazer algumas distinções em relação a essa comparação que ele fez. Primeiro que aquele era o pior time do Grêmio da história. Era um time horroroso. E tinha identidade. Aquele tanto que um dos feitos daquela campanha é lembrada para todos sempre pela torcida do Grêmio. Esse de Grêmio não tem identidade. Esse aqui não é o Grêmio que eu conheço. Esse Grêmio que não compete não é o Grêmio que eu conheço. Porque não é só desorganização. Esse Grêmio não compete. Fora a diferença daquele ano, que o ano começou com o Mário Sérgio dando cheque dele para contratar jogador, porque o Grêmio não tinha nem talão de cheque. Nesse ano gastou 115 milhões para começar o ano. Eu vou dizer uma coisa para vocês, cara. A única coisa que pode ser a favor do Grêmio neste momento, a sorte, entre aspas, do Grêmio é o seguinte: tem 2 Grenais. Porque em Grenais... Mas pode piorar também. Aí é que tá, não. Em Grenais tudo pode acontecer. Então, porque o Grêmio jogando essa semana vai perder pra todo mundo. Vai perder pra todo mundo. Como é Grenal, tudo pode acontecer. E se o Grêmio perder Grenal, senhoras e senhores, não tem como segurar. Se o Grêmio é eliminado pelo Inter, estando na boca do rebaixamento, não tem como segurar e o treinador vai sair. Então são as duas coisas boas, entre aspas, pro Grêmio nesse momento. Não vai ser demitido. Se o Grêmio for rebaixado, não vai acontecer, por favor. Mas se o Grêmio for rebaixado, ele fica. E ele ainda vai ser chamado de herói, porque ele foi o cara que trouxe... Pelo amor de Deus, vocês estão vendo as narrativas. O Pelaipe ontem voltou a afirmar como se o Vieri fosse uma invenção e uma criação do Luiz Castro. Outro dia, aquele vídeo que foi vazado sem nenhuma intenção. Lembra o vídeo, o áudio do seu Celso? Aquilo foi sem nenhuma intenção. Vazou. Nunca vazou nada. Mas com aquele monte de recado que falava de política, que falava do Vieri e do Castro se pagando. Pagou. Mas pelo amor de Deus, o Renato, na época que o Renato estava aqui, e tá falando aqui um cara que não é dos maiores fãs do Renato como treinador. Eu amo o Renato jogador. O Renato como treinador, eu tenho várias restrições. Mas o Renato, na gestão do presidente Romildo, vendeu líquido 500 milhões de base. A gente pode usar essa manchete. Porque se a gente vai ficar enchendo o saco, dizendo que 17 milhões de euros foram pelas mãos do Castro, pelo amor de Deus, o Vieri já estava na gestão do Renato. Ele não jogava, mas ele já treinava no principal. Ele jogou como titular, inclusive improvisado com o Quinteiros. Mas que bobagem é essa que foi o que o Pelaipe fala ali, que é verdade, é que ele estava numa lista de empréstimo, tanto para o Botafogo quanto para um clube eu não lembro o país, mas era um país pequeno europeu, uma Bulgária da vida. E realmente o Pelaipe disse: não, só um pouquinho, esse menino não pode sair. Isso é mérito do Pelaipe, inclusive. Não mérito do Luiz Castro. Se o menino é bom jogador, qualquer treinador tem que colocar. É que assim não se mantém nem por A nem por B. E tem outro a fato permanência também, dele. Né? Com o Kahneman, do jeito que ele tá, sendo zagueiro canhoto, a chance do cara jogar é muito grande, é meio básico, isso todo mundo entende. E esse é outro ponto. Quando ele entrou em campo, onde disse: gente, não é jogo pro Kahneman. Tu tá num gramado sintético, tu tá num gramado rápido que os caras molham antes. O Kahneman, nas primeiras bolas, que é o jeito do Kahneman, o Kahneman vai lá na frente, meio estrambelhado, na intermediária, não consegue frear, faz a falta, cartão. Mataram o Kahneman. Porque o Kahneman sabia: próximo pé que eu der, eu vou ser expulso. Vão me criticar porque eu vou ficar com o jogador a menos. E só o meu treinador que não vê tudo isso.